Olá, eu sou Carla Lobato e esse é o podcast Nas Ondas das Toninhas. Esse podcast faz parte do projeto Toninhas Eco Mega Furg. Nesse podcast a gente continua a nossa conversa com os pescadores artesanais da Foz da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. O Daniel e o Arthur vão bater um papo sobre os tipos de pesca, lembrando como era a pesca no passado e como ela acontece hoje. Será que tem muita diferença? Daniel, agora é contigo. Seu João, nos conta um pouco como era a pesca aqui na Lagoa dos Patos quando o senhor era mais jovem. Saía com a canoa, botava a ponta lá fora, depois laceava e puxava com os dois cabos para trás, para a terra. Com 20 homens trabalhando. Puxava 10 homens de cada lado. Mas naquele tempo tinha peixe, o bagre, tinha a miraguaia, que era a quantidade. A gente pescava nessas praias aí, todo dia matava um caminhão, 2, 3 de miraguaia. Cação. Hoje em dia não tem mas um cação para comer que não se vê aqui. Eu cercava a cação, que ele vinha de sardio pulando para a beira da praia fora. Hoje você quer um cação para comer, não tem. Cação e miraguaia também não tem mais. Muita pesca, muita rede do barco. Eles botavam aí 10, 12 milhas de rede para a beira da praia. Você já faz esse ano não peguei um bagulho para comer na beira da praia. E nós lançamos aí na praia. Oi, seu Borregar, tudo bem? Eu queria lhe fazer uma pergunta que é o seguinte. Aí na Lagoa dos Patos, hoje em dia, tem tanto pescador trabalhando quanto tinha antigamente? Antigamente era pouco, tinha aquela parelha grande, vinha aqueles Catarina lá de Santa Catarina, tinha cada parelha grande, tinha 10, 20 homens. Hoje não. Hoje é tudo uma embarcação só. Hoje é um e outro e não tem aquela força. Parelha grande, ó. Você vê que essas parelhas aqui, cozinhavam com 20 homens, era panela grande, era tudo. O pessoal tinha galpão para dormir, e galpão para comer, tudo tinha galpões. Não é como agora, que agora terminou a força de gente. É um e outro, é pai, filho e um proeiro, e é isso aí. Quer dizer que tem mais embarcação. Seu João, agora diz pra gente qual foi o peixe que o senhor mais pescou. Eu matei muita corvina eu matei bastante também. Mas miraguaia eu matei muita coisa, corvina, muita quantidade. Eu matei miraguaia bastante, matei corvina, matei cação de malha, pescava na mostarda, cação e miraguaia. Faz uns tempos que começou a dar problema, deve fazer que quase 30 anos que eles fizeram isso aí, uns 25 anos pra cá. Eu pescava só cação, às vezes nós fazia rede só para isso, cação e miraguaia. Não era liberado, não era proibido, né? Terminou. A viola matava bastante. Todo ano matava bastante viola. O último lance de viola que eu dei ela na entrada do norte. O último que eles proibiram, aí cerquei de tardezinha, trabalhei a noite inteira. Eu carreguei 2 caminhões de viola limpinha no lance. Eu fiz 54 mil naquela época. Foi o último lance. O último lance que eu dei, que eles proibiram. Seu Nadir, na sua opinião, qual é o grande problema hoje para o pescador? Está muito explorado, tem muita gente pescando, tem 50% não é pescador, 50% é. Então assim, chega aqueles 3 meses mesmo que é do camarão. Não. Seu Dart, a gente tem conversado com outros pescadores e eles têm nos contado o seguinte, que tem mini paineiras pescando dentro da Lagoa dos Patos e eles têm pego cerca de lances assim com 60 toneladas por aí. Isso prejudica os outros pescadores que trabalham aqui? Agora tu pensou para quantos pescadores dava um barco que matou 60 toneladas, né? Então quer dizer que está muita exploração ainda da lagoa. Quer dizer, não tem mais peixe na lagoa. É mentira. Peixe tem a mesma quantidade, às vezes, quando tem água salgada tem até mais. É que tem mais pescador. Tem mais pescador dentro da lagoa. Seu Borregar, e antigamente o senhor trabalhava com quantas safras mais ou menos? Nós trabalhávamos redondo, senhor. Redondo, não é como agora. Agora, por exemplo, agora vamos parar, né? A pesca para. E naquele tempo virava redondo. Tinha safra de camarão, depois tinha safra de 6 meses. A safra de 6 meses era corvina, tudo quanto era qualidade de peixe, pescava. Hoje não tem. A safra de 6 meses terminou. Bague não pode aparecer bague, porque senão vai preso. Está comendo? É impedido.
O troço que dava mais bague entrava bague aqui, nessa boca de barra. Você vê que dava bague na boca da barra, dava bague na Praia do Norte, dava bague na Capivara, dava bague em tudo quanto é lado, até a Lagoa era bague. Lá na Ilha da Feitoria, Ilha Nova, o senhor conhece a Ilha Nova, não conhece? Aquilo era pescador de tudo quanto é qualidade, de São Lourenço, vindo tudo pescar ali, bague, no tempo do bague. Bague, curvina, isso, linguado, tudo ia pesca. Era safra de 6 meses. Hoje nós terminou a safra de 6 meses. Exclusivamente ela não existe mais. O bague não existe mais, não entra mais na boca da barra. Isso aí era um delúvio de bagues. Nós tivemos um rebojo lá na Ilha da Feitoria, muito pescador lá de tainha, tainheiro. A maior força daqueles trabalhadores lá, as parelhas, né? É tudo tainha. Seu João, o senhor ainda trabalha com a pesca do peixe-rei aqui na lagoa? Peixe-rei, eles terminaram com tudo, né? Quem terminou, sabe quem foi que terminou o peixe-rei? Essa rede de parada na praia, o avião que eles botam. Eles botam 150 aviões, daqui vai, os 200 aviões daqui até Santa Catarina. Aí dá um nordestão, eles botam o avião tudo de boca para sua, por Sadagão. Eles vão ali, tiram às vezes 3, 4, 5 caixas de camarão, ou às vezes mais no tarde, 1, 2, e tiram 5, 6 caixas de peixe-reizinho miudinho assim, ó. A criação do peixe. Aí mata a criação e depois vem a produção, que é o produto, a desova dele, ele desova qualquer cisco, capim. Vem aquela motor, eles pegam tudo, botam lá, morreu tudo. Morreu 2 anos para cá. Eu tenho uma arrastão de peixe-rei aqui, em 4 lanços aqui. Dei 2 num ano, 2 no outro, só assim, 4 num dia. Calcula quanto é que eu peguei. Não, eu tenho 15.800 quilos em 4 lanços. Mas tem a rede aí. Eles querem mais também, não. Mataram tudo, acabaram com tudo, os aviões. E outra que eles matam e não aproveitam, né? Porque eles esmagam tudo naquela rede, batendo da noite inteira, vem tudo esmagado. E não partei. Aí bota fora. E terminou o peixe-rei. Não terminou, faz uns 2, 3 anos aí, não vi mais o peixe-rei. Não, o biribau, olha, vou dizer uma coisa para vocês. O biribau, eu acho que é uma das coisas que não prejudica nada. Porque o biribau não mata um peixinho, só pega o camarão limpinho. E eles dizem que é o chumbo dele que passa por cima e mata. Se passar por cima e mata, então a prancha o que é que faz? Termina com tudo, né? A única rede que não mata um peixinho é o biribau, não mata um peixinho. O homem vai, bata 80, 100 quilos de camarão, não pega 10 peixinhos pequenininhos. O peixinho não entra lá, esse biribau é limpinho. Eu vejo todo mundo pescar aí, não pega um peixinho, não pega nada, só pega o camarão limpinho mesmo. Já o avião que eles botam aí, ele mata 60% de peixinho, 70%. Não tem nada. Mata a criação. Não aproveita nada, vai subindo tudo. Tem gente que tem 300, com 5 pescadores. Bota 5 pescadores e bota 300 aviões aí dentro. Tirar a vez de 300 aviões, dá para 30 pessoas pescar. Eles pescam com 5, 4, 5. Ninguém pesca com menos de 40, 50. E a lei é 10, mas não adianta. Como é importante a gente ouvir as histórias do passado para compreender o que vem acontecendo hoje. Como disse o seu Borregar, muita coisa mudou com o tempo. E quer ouvir um pouquinho mais desse papo? É só acessar o canal do YouTube Ecomega Forg. Lá você também vai achar outros vídeos super interessantes. E continua com a gente, que no próximo bloco a gente conversa sobre o que tem sido feito para enfrentar alguns desses problemas relatados pelos pescadores nesse podcast. A gente volta já. Para os pescadores da Lagoa dos Patos, um dos grandes problemas da pesca é a grande quantidade de gente trabalhando, pescando, ao mesmo tempo. Eles denunciam que existe um esforço de pesca muito grande. Melhor dizendo, que como são muitos pescando ao mesmo tempo, o peixe acaba rápido e dessa forma, além de não ter peixe para todo mundo, ele acaba também não tendo tempo de se reproduzir. Não consegue ter uma pesca sustentável. Nesse bloco, a professora Carolina da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, bate um papo com o professor Gustavo sobre a sustentabilidade da pesca.
Sou Carolina Bertozzi, professora do Instituto de Biociências da Unesp, campus do Litoral Paulista. Gostaria de perguntar para o Gustavo a possibilidade, quais são as perspectivas aí para que se faça uma gestão pesqueira sustentável em todos os seus sentidos, né? Então, englobando desde a questão da conservação da biodiversidade e levando também em consideração todos os aspectos sociais, econômicos e culturais que essas atividades, principalmente as artesanais, exercem na nossa costa. A questão de gestão pesqueira dos recursos, principalmente os recursos mais costeiros, que são os chamados recursos pesqueiros demersais, que são os recursos mais de fundo e que são capturados por uma grande quantidade de tipos de frotas pesqueiras, né, de artes de pesca. Basicamente são 3 tipos de arrasto de fundo e o emale de fundo. Primeiro de tudo, se deveria discutir quais são os objetivos da gestão pesqueira. No caso do Brasil, que embora tenha toda essa costa, a produtividade dos ambientes marinhos brasileiros, ela não é tão grande quanto em outros locais do planeta, por exemplo, na costa, nas regiões de ressurgência, a costa do Chile, do Peru, né, costa do leste do Oceano Atlântico, né, a costa oeste africana, e em outros locais do planeta também são muito mais produtivos do que aqui. Os objetivos, no nosso entendimento, deveriam ser maximizar o número de pessoas beneficiadas com a extração dos recursos pesqueiros. Aí entra essa diferença entre as diferentes pescarias e diferentes escalas. Por exemplo, um objetivo poderia ser que os recursos pesqueiros costeiros, eles deveriam ser manejados de tal forma que o máximo de número de pessoas possíveis seja beneficiada. Isso significa uma pescaria de pequena escala. Ou seja, significa beneficiar, que a gestão pesqueira beneficiasse pescas feitas em menor escala e, consequentemente, que beneficiem um maior número de pessoas. Já recursos mais oceânicos, que os pescadores de pequena escala não têm como se beneficiar, os objetivos do manejo ser maximizar o lucro. Que o lucro desses pescadores fosse maximizado e a gestão visasse esses objetivos, né? Então, para mim, o problema está uma falta de definição de objetivos da gestão pesqueira. E a relação com a gestão pesqueira é que, na prática, a falta do que nós estávamos falando antes, a falta de planejamento, de controle de esforço, né, para que os pescadores tenham claramente limitado o que pode e o que não pode fazer, onde pode pescar, quais espécies podem ser pescadas, faz com que esse esforço excessivo acabe impactando as espécies que não são alvo da pesca, o que nós chamamos de bycatch, que é um grande problema, é um dos principais problemas a serem resolvidos em várias pescarias do planeta. Esse bycatch acaba gerando uma alta mortalidade sobre componentes da fauna que não são alvos de pesca, né? Por quê? Porque essas populações que não são alvo de pesca, normalmente mamíferos marinhos, tartarugas, elas têm uma história, e tubarões e raias também, elas têm uma história de vida, ou seja, a estratégia de vida delas foi de se renovar de forma mais lenta. Então, ao ser impactada e ter uma grande mortalidade por pesca, ou seja, um grande número deles morrer todo ano, essa renovação lenta, ela não é capaz de repovoar a população, ou seja, de fazer a população se manter num tamanho mínimo, né, requerido para que ela consiga existir aí no ecossistema, né? Então, a alta mortalidade por pesca devido a um esforço excessivo não controlado, né, faz com que isso acabe impactando componentes de outros que não são recursos pesqueiros, né? Por exemplo, mamíferos marinhos. Gustavo, em relação à Lagoa dos Patos, como que a gente pode pensar na construção de uma gestão e de um ordenamento dos territórios de pesca? Bom, a Lagoa dos Patos, os recursos explorados dentro da Lagoa dos Patos, né, na sua grande maioria, são recursos que parte do seu ciclo de vida ocorre fora da lagoa e são impactados por uma pescaria de grande escala, industrial, que diminui as populações e acaba com que
menos peixes, né, menos recursos entrem dentro da Lagoa dos Patos. Então, a diminuição de quantidade de peixe disponível, por exemplo, o bagre, né, embora os pescadores artesanais digam que tem bastante bagre, que as redes vêm cheias de bagre, a quantidade de bagre disponível hoje em dia é muito menor do que já tinha e do que pode ter se essas populações forem bem manejadas. Então os rendimentos poderiam ser muito maiores. E esse bagre ele é impactado pela pesca industrial fora. Então se não regular a pesca industrial fora da Lagoa dos Patos, o problema dentro da Lagoa dos Patos vai seguir. Por exemplo, o camarão rosa, que é um dos principais recursos, tem uma safra gigantesca. Esse ano nós tivemos uma safra recorde aí. Ele é impactado pela pesca de arrasto fora, pela pesca de arrasto industrial, principalmente em bancos ali do norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Então, a extração dos adultos fora acaba implicando em ter menor quantidade disponível dentro da Lagoa dos Patos. Então, essa gestão ela não tem muito como ser desconectada. Ela depende uma da outra. Então, depende de uma melhor pescaria industrial bem manejada fora para que se tenham maiores rendimentos para os pescadores artesanais dentro. Agora, dentro da Lagoa dos Patos, uma regra que existe, que é a proibição do arraste fundo, essa é uma regra muito pertinente, né? Para que se pesque com artes de pesca que não consigam ter um poder de uma capacidade de mortalidade por pesca muito nociva, né, como é o arraste fundo. Em uma situação de recursos pesqueiros já debilitada, né, por todos os problemas que nós já pontuamos. Então, no entanto, se continua operando com arraste fundo dentro da Lagoa dos Patos, a gente sabe disso. Então, o que poderia melhorar a situação seria fortalecer a capacidade de fiscalização dos órgãos responsáveis. Como é bom saber que tem tanta gente pensando e se dedicando a estudar formas de trazer uma pesca mais sustentável. Bora lá no YouTube para ver essas entrevistas na íntegra. Então acessa o podcast Nas Ondas das Toninhas, vai lá no canal do YouTube do Ecomega Furg e acompanha todo esse processo. E a gente volta nos próximos podcasts trazendo mais bate-papo sobre pesca e conservação da biodiversidade. Tem muita coisa boa pela frente. A realização do projeto Conservação da Toninha é uma medida compensatória estabelecida pelo termo de ajustamento de conduta de responsabilidade da empresa PetroRio, conduzido pelo Ministério Público Federal, Rio de Janeiro. Até a próxima, tchau!